Uma boa noite a todos mais uma vez, queridos e queridas irmãos e irmãs. Eu sempre digo que é uma alegria estarmos aqui reunidos para mais um culto de estudo bíblico, de estudo da palavra de Deus. E o intuito desse culto, irmãos, é de fato crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas, é fortalecer a nossa esperança em Cristo. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor fortaleça a nossa fé nessa noite. Hoje chegamos ao quinto sermão da nossa série expositiva, na segunda carta aos Tessalonicenses. Caminhamos pela primeira carta e agora nós estamos caminhando na segunda carta. E essa série tem nos ensinado, irmãos, como permanecer firmes até a volta de Cristo. Em cada mensagem, Paulo fortalece a igreja que ela enfrentava muitas perseguições, ela enfrentava muitas dúvidas, ela enfrentava muitos falsos ensinos. E agora Paulo vai nos conduzir, a palavra vai nos conduzir a um dos textos mais profundos de toda a epístola, de toda a carta. E essa carta que eu já disse em outras vezes, que provavelmente ela foi escrita ali por volta de 50, 51, 52 ou 53 depois de Cristo. E o plano de fundo é que a igreja, de fato, ela continuava sofrendo oposição, perseguição. Aquela igreja estava sendo influenciada por falsas interpretações sobre o fim dos tempos. E no sermão anterior nós vimos que Paulo, ele corrigiu a ideia que estava sendo ensinada naquela igreja, que o dia do Senhor já havia chegado. Então os falsos profetas, os falsos mestres, estavam ensinando aquela igreja que o Senhor já havia vindo e eles estavam vivendo de fato os últimos dias. Agora Paulo vai explicar que Deus ele continua governando a história, que Deus continua controlando até mesmo a manifestação do mal. Muitas das vezes nós olhamos para tudo que está acontecendo no mundo e a pergunta que a gente faz é a seguinte: aonde está Deus? Não é? Tanto mal acontecendo, tantas coisas ruins acontecendo, para aqueles que não têm o entendimento bíblico, para aqueles que não, obrigado, minha irmã, não conseguem enxergar o pecado nas coisas, a consequência do pecado nas coisas, vai ficar desesperado, vai ficar desiludido. Mas nós que estamos em Cristo, precisamos ter esperança, irmãos, não precisamos ter medo. E quando a gente lê alguns textos como esse, óbvio que vai despertar muitas perguntas, vai gerar muitas dúvidas, mas eu vejo às vezes pregadores, quando leem textos como esse, eles tentam identificar os personagens, eles tentam procurar as datas, eles tentam datar os acontecimentos específicos, mas eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, que o objetivo de Paulo não era alimentar nenhuma curiosidade. O objetivo de Paulo, de fato, era fortalecer a igreja, era ensinar o correto, era voltar ao que Jesus e os apóstolos já tinham ensinado e não trazer nenhuma novidade. Então, o foco da passagem não está na grandeza no mal, no que vai acontecer, no anticristo e etc. O foco está na soberania de Cristo sobre o mal. Então, eu quero que você abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos estar lendo do 6 ao 12 dessa vez. Na semana passada lemos até o 5 e hoje nós vamos seguir adiante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 6 ao 12. O profeta Daniel ele já havia anunciado que o reino de Deus, de fato, ia destruir os poderes rebeldes levantados contra o reino de Deus. Isaías também profetizou que o Messias iria julgar os ímpios com o sopro da boca. João, em Apocalipse, diz que Cristo ia definitivamente vencer todos os seus inimigos. Agora nós vamos
ler o texto bíblico e entender o que ele quer dizer para nós. O texto diz assim, minha versão é a NVT: e vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando a sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por trazer o mal em vez de crer na verdade. É um texto forte, irmãos. É um texto forte. Tirem as crianças da sala. Brincadeira. Mas se você analisar o texto, mesmo com a atuação da iniquidade, até isso, até o mal, nós vemos que tudo acontece dentro do limite estabelecido por Deus. Nada, irmãos, acontece antes da hora determinada pelo Senhor. Deus, ele não pode ser pego de surpresa. Está tudo lá. Ele sabe de todas as coisas. E eu posso dizer para vocês que é a soberania de Deus que continua governando tudo. Todas as coisas, meus irmãos. E ao estudar esse texto, nós aprendemos que o mal, ele já está aqui. Ele já está presente no mundo, é só você ver as coisas que estão acontecendo. Então Paulo afirma que o mistério da iniquidade, que é o título desse sermão, já estava operando em seus dias. Ou seja, isso significa para nós, irmãos, que a oposição ao reino de Deus não começou nessa geração. Muitas das vezes as pessoas falam assim: no meu tempo as coisas eram diferentes, as pessoas eram melhores, e etc, e todo esse blá blá blá. Mas, meus irmãos, desde a queda do homem, lá no Éden, existe uma batalha entre a verdade de Deus e a mentira do pecado. Isso é uma consequência da queda. Isso é uma consequência do pecado do homem. Mas o texto vai apontar para a gente uma esperança gloriosa. O mesmo Cristo que veio em humildade voltará em poder e majestade. O Cristo que veio de forma humilde voltará como um rei. Só que é bom a gente entender uma coisa, irmãos. A vitória de Cristo, ela não vai depender de uma longa batalha entre forças iguais, não vai ter um cabo de guerra, não vai ter o mal contra o bem. Vai bastar a manifestação da presença gloriosa de Cristo para destruir completamente todo o mal. Ele tem todo o poder. E quando a gente entende isso, essa verdade muda completamente a nossa maneira de enxergar os acontecimentos do mundo. Irmãos, nós não podemos viver dominados pelo medo do avanço da maldade. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Nós somos humanos, nós vamos sentir um certo temor pelas coisas que estão acontecendo, mas nada foge do controle absoluto de Deus. Irmãos, nós precisamos viver confiando no Senhor, porque Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. E uma coisa eu posso dizer para vocês: o mal possui dias contados, porque Cristo já venceu, mas Ele vai voltar para consumar a sua vitória. Mas nessa noite eu quero trabalhar com vocês alguns pontos. E o primeiro ponto, a gente precisa compreender que existe um limite estabelecido por Deus para a manifestação dessa iniquidade. Volta comigo lá no versículo 6. Paulo vai continuar o seu ensino e ele vai dizer o seguinte:
E vocês sabem o que está detendo. Paulo está falando sobre, se vocês não estavam aqui na semana passada, mas o vídeo vai estar, em breve vai estar lá no YouTube da igreja. Paulo está falando aqui sobre o anticristo, sobre a manifestação do mal. Pois ele só pode ser revelado quando a sua hora chegar. Paulo está falando aqui para os Tessalonicenses, e eles já haviam recebido uma explicação detalhada por Paulo, e Paulo fala isso nos versículos anteriores, que Paulo, quando esteve com eles pessoalmente, Paulo explicou pessoalmente como seriam essas coisas. Mas, embora Paulo aqui ele não identifique novamente quem ou o que exerce essa restrição, Paulo deixa uma verdade muito clara: o mal ele não age livremente. Existe um limite estabelecido por Deus. Nada acontece antes do tempo determinado por Deus. O que existe, irmãos, é muito crente dando poder demasiado para o nosso inimigo. Tudo é diabo. O diabo é isso. O diabo tem poder para isso. O diabo tem poder para aquilo. E o diabo faz. Uma das grandes doutrinas desse texto, irmãos, que nós podemos enxergar claro aqui, é a soberania absoluta de Deus sobre a história. Deus é absoluto. Deus é soberano. Então, o homem da perversidade aqui, ele não aparece nem quando ele deseja. Nem Satanás aqui conduz os acontecimentos segundo a sua própria vontade. E aí Paulo afirma, só pode ser revelado quando a sua hora chegar. Ou seja, irmãos, o que isso significa para a gente? Significa que até mesmo os eventos relacionados ao mal estão subordinados à vontade e ao governo providencial de Deus. É Deus que dirige todas as coisas com o seu propósito. Nós somos humanos, nós temos medo. E aí a gente se preocupa com a eleição, a gente se preocupa com o avanço da criminalidade, nos preocupamos com muitas coisas. Mas uma coisa que a gente precisa ter na nossa mente é a confiança em Deus. Precisamos confiar em Deus. Ao longo da história, vão surgir diversas interpretações sobre quem seria o que está detento aqui, né? O que está sendo preso, ou que está esperando para ser revelado. Alguns entendem que essa restrição ela está ligada a uma ordem civil estabelecida por Deus. Alguns outros vão relacionar a ação do Espírito Santo por meio da igreja. Outros vão ver como uma atuação providencial de Deus por intermédio de seus instrumentos. Porém, o texto ele não vai explicitamente dizer esse agente. Paulo aqui, ele parece pressupor que um conhecimento até que os Tessalonicenses já possuíam, porque Paulo havia estado com ele, Paulo já havia revelado pessoalmente algumas coisas para ele. Por isso a ênfase desse texto não pode ser em descobrir a identidade dessa pessoa. Às vezes eu abro uns vídeos desses do YouTube, aí tem um cidadão lá que eu acho até aquele do Bola de Neve, ele vai falar, é o Trump. Não, é o Netanyahu. Não, é o Biden, é não sei quem. A única coisa que a gente olhando para esse texto precisa entender, irmãos, e afirmar, é que Deus continua controlando todas as coisas. Todas as coisas estão sob o limite e a autoridade de Deus. Mas, seguindo o versículo 7, Paulo acrescenta: pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Paulo está dizendo aqui que o mal ele já estava atuando já naquele primeiro século. A rebelião contra Deus não pertence apenas aos nossos dias.
Já estava presente na época dos apóstolos e continua presente nos nossos dias. E uma coisa a gente precisa considerar, irmãos. O pecado, ele trabalha de maneira silenciosa. O pecado, ele se infiltra nos nossos pensamentos. O pecado se infiltra nos nossos valores. O pecado se infiltra nas estruturas humanas, sempre com o único objetivo: afastar as pessoas de Deus. É só lembrarmos do que a gente estudou até aqui. Paulo, ele escreve uma segunda carta porque os falsos mestres estavam distorcendo a verdade, distorcendo o evangelho. Nós não podemos ser complacentes, irmãos, com um evangelho falso. Só existe um Jesus que salva. Só existe um evangelho que salva. E nada pode ser adicionado à mensagem do evangelho. Ah, mas é só uma coisinha que eu estou colocando aqui. Se adicionou alguma coisa ou se retirou alguma coisa, não é evangelho. Não é, irmãos. Então a preocupação do apóstolo Paulo era de fato trazer clareza à igreja. Olha, o evangelho é o que eu ensinei, não o que está sendo dito. Inclusive, alguns diziam até que receberam cartas de Paulo endossando o que estava sendo ensinado. Paulo diz: não fui eu, não fomos nós. Porque Paulo não estava sozinho, Paulo estava acompanhado de outros. Então, irmãos, quando nós lemos esse versículo 7, a gente precisa enxergar o mundo com um equilíbrio espiritual. Precisamos ser crentes equilibrados. A gente não precisa procurar um inimigo escondido por trás de cada acontecimento. A gente também não pode interpretar cada notícia com um cumprimento dessa ou de outra profecia. Aconteceu alguma coisa, às vezes a gente já quer encaixar a profecia bíblica naquele acontecimento. O ensino de Paulo é mais profundo do que isso. Uma coisa a gente precisa entender: o mal está em ação. O mal está aí. Mas outra coisa que você precisa entender é que ele opera dentro dos limites que Deus estabeleceu e jamais vai escapar do domínio de Deus, irmãos. Muitas das vezes nos preocupamos com as leis, nos preocupamos com aquilo que está acontecendo lá fora, mas está tudo bem. Entre aspas. Está tudo bem, entre aspas. É por isso que a nossa vigilância, ela precisa ser principalmente voltada a um engano espiritual. Muita gente está abandonando a verdade do evangelho. Muita gente está se deixando levar pela sedução do pecado que começa no coração do homem. E aí nós substituímos o verdadeiro evangelho por uma mensagem que agrada ao nosso coração. Então a gente precisa reconhecer, irmãos, que o mal ele continua agindo por meio da mentira, por meio da falsa doutrina, por meio da inversão de valores, por meio dos valores antibíblicos e principalmente na tentativa de enfraquecer a fé do povo de Deus. O mal está dessa forma. Hoje, se nós sairmos aqui em Piabetá, vamos andar e vamos ver muitas igrejas, mas vamos ver pouco evangelho. Vamos ver pouca piedade. Vamos ver poucas pessoas falando o que tem que ser dito. Muitos se baseando em emoções, se baseando em experiência, se baseando no eu acho, no eu entendo, eu vejo dessa forma, mas nunca baseado na Bíblia. Irmãos, enquanto Cristo não voltar, precisamos permanecer vigilantes, principalmente firmados na palavra. E a gente precisa estar certo de que Deus, ele restringe o mal e ele vai de fato destruir no tempo certo.
o mal e os seus inimigos. O segundo ponto que a gente precisa enxergar nesse texto é quando fala da manifestação do homem da iniquidade. Eu amava ler, antes de ser cristão, eu amava ler Apocalipse. De fato, para desvendar quem seria esse anticristo, quem seria esse falso profeta. E eu não entendia bem a literatura que era usava, que falava de dragão, com cabeças, com chifres, etc. E eu amava aquela literatura ali, mas com a curiosidade de querer entender o que era aquilo. Mas Paulo, depois de afirmar que o mal ele está sendo de fato restringido por Deus, Paulo revela agora o que vai acontecer quando esse tempo de fato chegar. Leia comigo o versículo 8. Então, o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Gente que gosta de ver filme, né, da Marvel, anime, a gente quer ver aquela batalha, né? Eu li Apocalipse imaginando uma batalha como se fosse dos Vingadores contra o Thanos, aquela questão toda. Não vai ter isso, não. Jesus vai chegar e vai detonar todos os seus inimigos e ponto. Não vai ter luta, não tem isso. Então, antes de Paulo descrever aqui a atuação desse suposto homem, Paulo já apresenta para a gente o resultado final da história. Isso significa, nos ensina, irmãos, que o mal ele nunca vai ter a última palavra. Porque, segundo a Bíblia, Cristo Jesus já garantiu a nossa vitória, já garantiu a sua vitória. E observe um detalhe importante nesse texto. Paulo vai utilizar a mesma ideia da vinda para estabelecer um contraste aqui entre Cristo e esse homem da perversidade. Então, enquanto a manifestação do homem da iniquidade vai procurar imitar, usurpar aquilo que pertence ao Senhor, a vinda de Cristo revela a verdadeira autoridade, revela o verdadeiro reino, revela de fato quem é o verdadeiro Salvador. Então, o homem da perversidade representa aqui uma falsa manifestação de poder, representa uma falsa manifestação de reinado, mas é Jesus o rei legítimo. É ele que vai destruir toda a oposição, apenas pela autoridade da sua palavra. Ele vai dizer e pronto. E Paulo afirma aqui no texto, né, que o Cristo o matará com o sopro de sua boca. Essa linguagem aqui que ele usa nos leva diretamente às promessas do Antigo Testamento, especialmente em Isaías capítulo 11, versículo 4, onde o Messias julga os ímpios com o sopro de sua boca. Podemos usar também aqui Daniel capítulo 7, nas quais os reinos rebeldes são destruídos pelo governo soberano do Filho do Homem. Ou talvez podemos usar Apocalipse capítulo 19, versículo 15, onde João retoma essa imagem ao descrever Cristo vencendo as nações com uma espada que sai da sua boca. A mensagem aqui é clara, irmãos. Clara. Simplificando tudo o que eu disse. Cristo não precisará travar uma batalha equilibrada contra o mal. Não tem isso. A palavra dele é suficiente para destruir completamente a sua oposição. Antigamente, quando eu era criança, eu tinha até medo, né? Será que ele vai vencer mesmo? Será que é isso tudo? Mas quando a gente entende mesmo de fato o texto, né? Quando Cristo nos converte, a gente entende que é como o texto de fato afirma. E Paulo, no versículo 9 e no versículo 10, ele vai, primeiramente no 9, ele vai de fato explicar como esse homem vai atuar. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 9: esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder,
sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa. Vou repetir: esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa. Esses sinais que o texto fala não têm o objetivo de conduzir as pessoas a Deus. Esse sinal que o texto diz, irmãos, é um meio de confirmar uma mentira e fortalecer o engano promovido por Deus. Por que muitas igrejas estão cheias? Por falsos sinais. Muita mentira. Então, assim como Deus confirma a verdade por meio de suas obras poderosas, Satanás procura imitar e realizar milagres para seduzir aqueles que não estão firmados na palavra de Deus. E aí, o que isso gera? Gera uma falsa espiritualidade, né? Que impressiona os olhos dos homens. Talvez olhamos para algumas figuras e dizemos assim: cara, como aquela pessoa ali é espiritual. Olha como Deus fala com ela. Olha os sinais que ela opera. Ela ora e a chuva cai. Se ela não orar, o milagre não acontece. Parece piada, não é? Mas, muitas das vezes, ou melhor, em muitos casos, as pessoas acreditam nessas coisas. E não está longe de nós, irmãos. Porque essas ditas igrejas enchem mais do que as nossas igrejas que pregam a sã doutrina, que pregam a palavra. Mas, seguindo o texto, Paulo revela ainda quem vai ser enganado por essas manifestações. E Paulo vai dizer no versículo 10: os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Olha, irmãos, observe uma coisa aqui. O problema principal não é a falta de evidência. O problema principal não é a verdade não ser pregada. Ela é pregada e é conhecida. O problema aqui é uma rejeição voluntária da verdade revelada por Deus. E eu vou ler de novo: os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. O engano, ele não é a causa inicial da condenação. Pelo contrário, é a consequência de um coração que prefere a mentira ao invés do evangelho. É um coração que resiste à verdade, que conduz à salvação. Eles sabem a verdade, mas preferem a mentira. E o texto é claro. Essa passagem ela traz para nós uma advertência muito necessária para a igreja dos nossos dias. Irmãos, eu disse semana passada, nem todo poder sobrenatural, nem todo sinal extraordinário e nem toda experiência religiosa, ela vem de Deus. O verdadeiro teste continua sendo a fidelidade às Escrituras e principalmente ao Evangelho de Cristo. E a nossa melhor proteção contra o engano não é ficar tentando identificar qual movimento é, qual movimento não é. Irmãos, a gente precisa cultivar um amor pela verdade. A gente precisa permanecer firme na palavra, porque onde Cristo é anunciado, Cristo é apresentado como Salvador. Então o nosso foco precisa ser, e tem que ser, continuar ensinando a verdade. Continuar pregando o Evangelho.
Continuar falando. Eu sei que você sabe, mas a gente tem que pregar de novo porque a gente esquece. E aí, sem perceber, a gente muitas das vezes está abraçando doutrinas que não são bíblicas. Muitos serão fascinados por falsas demonstrações de poder. A igreja ela precisa e deve manter os seus olhos fixos em Jesus. E a gente precisa saber que a vinda dele será definitiva, será irresistível, será gloriosa. E quando isso acontecer, toda manifestação do mal, ela vai desaparecer. Mas partindo para o último ponto, que o nosso horário já está avançando, aqueles que rejeitam a verdade, eles não vão ficar impunes. Então, depois que Paulo ele mostra a atuação desse homem da perversidade e do engano que ele vai promover através de Satanás, Paulo apresenta agora as verdades mais solenes dessa mensagem. E ele vai escrever no capítulo 11, no versículo 11: portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Um ponto que talvez muitos não saibam. Eu e você só cremos em Cristo porque Ele, através do seu Espírito Santo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Né? Eu já disse outras vezes aqui, já ensinei, que às vezes a gente vai pregar o Evangelho, a gente fica falando assim: você tem que aceitar Jesus. E nenhum texto vai dizer isso. A pregação do Evangelho é: creiam e arrependam-se. E esse arrependimento é uma obra do Espírito Santo. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O homem natural, ele está morto em seus delitos e pecados. Se o Espírito Santo não convencer e não fazer a obra, ele não tem como escolher Deus. Não tem como. Não tem como ele aceitar qualquer outra coisa a não ser o pecado. Então, à primeira vista aqui, parece ser uma afirmação difícil. Mas ela precisa ser entendida à luz do versículo que já lemos. Paulo já tinha dito que as pessoas se recusavam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. E Deus entrega a elas as suas paixões. Mantém elas lá para que sejam enganadas de fato. Aqui, irmãos, essa expressão que Paulo está usando, Deus fará que sejam enganados, não significa que Deus está produzindo o pecado no coração das pessoas. O coração delas já é pecaminoso. Deus é santo e Ele não é o autor do mal. Mas o sentido do texto é que Deus entrega às pessoas a consequência da escolha que elas mesmas fizeram a rejeitar o Evangelho. É complicado? É. Mas Paulo usa essa mesma expressão em Romanos. Quando ele fala lá em Romanos, no início, que Deus entregou aos seus próprios desejos pecaminosos e Ele permite que aqueles rejeitem a verdade e que eles sejam dominados pelo engano que eles desejavam seguir. Então, irmãos, Paulo utiliza essa palavra no nosso português, que na linguagem original do texto é uma outra palavra. Paulo usa, portanto, no início desse versículo, porque ele quer estabelecer aqui uma relação direta entre o versículo 10 e o versículo 11. Primeiro vem a rejeição da verdade, depois vem a ação judicial do erro. Deus entrega às pessoas as suas paixões. É igual quando Paulo fala lá mesmo em Romanos 9, que ele fala que ele endureceu o coração de Faraó. Então, o endurecimento aqui é incredulidade. É de fato Deus entregando as pessoas ao engano que eles tanto desejaram. E no versículo 12,
Paulo apresenta o objetivo desse juízo. E ele vai escrever: então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Observa comigo, irmãos. A condenação aqui não acontece porque lhe faltou oportunidade de conhecer o Evangelho. Não, não é isso. A condenação aqui é clara. Eles preferiram o pecado. Eles encontraram satisfação no mal. Eles rejeitaram deliberadamente a verdade que Deus lhe ofereceu. Então esse texto revela para nós a perfeita justiça de Deus. Não existe inocente no inferno. Deus não vai mandar nenhum inocente para o inferno. Isso é certo. O juízo de Deus é santo. O juízo de Deus é verdadeiro. E detalhe, é proporcional à responsabilidade de cada pessoa diante da luz recebida. Então, quanto mais alguém endurece o coração à verdade, maior se torna a escravidão, maior se torna o engano, e fica mais evidente ainda a justiça que será feita no juízo eterno. Então essa passagem, irmãos, ela não foi escrita para nós cristãos, para nos gerar desespero. Nós precisamos olhar para esse texto e produzir, o Espírito Santo produzir 3 coisas em nós: reverência, gratidão e vigilância. Reverência, gratidão e vigilância. Então, o grande perigo aqui não é simplesmente ser enganado, mas o grande perigo aqui é deixar de amar a verdade revelada por Deus em sua palavra. Muitos têm preferido amar as coisas desse mundo. Muitos têm preferido amar os seus pecados de estimação. Muitos têm criado um evangelho aos seus moldes, ao seu gosto. Então a resposta correta a esse texto não é o medo, mas o arrependimento sincero. A fé em Cristo, ela encontra de fato aquele que crê no Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, se a palavra é pregada, a fé, ela vem pela pregação do Evangelho. E o meu desejo é que o Senhor nos preserve, irmãos, firmes na verdade. Pois de uma coisa não tem dúvida: somente aqueles que amam a Cristo e permanecem em sua palavra estarão seguros diante dos enganos. E aí não é só ter uma boa teologia, é você acreditar nela e viver nela. Porque eu conheci muitas pessoas ao longo da minha caminhada teológica que defendiam excelentes teologias e se perderam no caminho. Alguns hoje são liberais, outros nem crentes mais são, porque eles substituíram Jesus por outras coisas. Eles acharam satisfação em outras coisas. Para a gente finalizar, meus irmãos, 3 coisas. Em primeiro lugar, ame a verdade acima das opiniões, sentimentos ou preferências. Você pode ter uma opinião, você pode sentir algo, você pode gostar de alguma coisa, mas a verdade não tem discussão, irmãos. Não está sob discussão. Eu acho isso, você não acha nada. Eu sinto isso, você não sente nada. Eu prefiro isso, você não prefere nada. A verdade está acima de todas as coisas. A maior proteção contra o engano não é conhecer todas as falsas doutrinas, é conhecer profundamente a palavra de Deus. Mas conhecer não só a letra, é viver dela, ser transformado por ela. Quem ama as Escrituras, irmãos, dificilmente será levado por qualquer vento de doutrina.
Então não é amar a denominação, não é amar a tradição, é você amar a Cristo e de fato ter sido transformado por Ele. Em segundo lugar, a gente precisa examinar constantemente o nosso coração. O engano espiritual, ele começa quando a gente deixa de amar a verdade e a gente começa a encontrar prazer no pecado. A gente precisa orar diariamente, irmãos, que o Espírito Santo produza em nós um coração humilde, um coração arrependido, um coração disposto a obedecer o Senhor. Não podemos achar que somos autossuficientes. E por fim, a gente precisa descansar na justiça e na graça de Deus, que foi revelada em Cristo, irmãos. O mesmo Deus vai julgar aqueles que rejeitam a verdade e vai preservar e sustentar todos aqueles que pertencem a Ele. O mundo está difícil, muito difícil. A violência está crescendo, pelo menos no nosso contexto, muita coisa. Mas a nossa vida não é baseada nas circunstâncias. A nossa vida é baseada no que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos ensina. Então, a base precisa ser a nossa fé em Cristo, a palavra de Deus. Se temos essa base, irmãos, pode vir o vento que for, não seremos abalados. Amém? Que o Senhor nos dê clareza, que a gente possa de fato colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nessa noite.